Não é um fenómeno novo. Teve talvez algum destaque perante o grande público entre os anos 40 e 80 do século passado, mas desde o tempo dos descobrimentos marítimos portugueses que há relatos de fenómenos celestes incompreensíveis e avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados. Aqui vai ver e ouvir reconstituições e maioritariamente relatos na primeira pessoa, depoimentos que deixam antever uma possibilidade inquietante. Uma mera hipótese de nós não estarmos sozinhos neste universo. O primeiro caso é o de Júlio Guerra, piloto com quase 40 anos de carreira na aviação militar e civil. Vamos recordar agora o dia 2 de novembro de 1982. O Júlio revive esse dia como se fosse ontem. Era um simples voo de treino sobre a base aérea da OTA, em Alenquer, que se tornou um dos mais importantes acontecimentos da vida de Júlio Guerra. Tudo ocorreu durante uma perseguição de 20 minutos a um objeto voador não identificado. Um trabalho da jornalista Vanessa Fidalgo. 2 de novembro de 1982. O oficial da Força Aérea Júlio Guerra descolou da base aérea da OTA para um banal voo de treino que acabou por mudar a sua vida. Vinha para aqui a pensar que parece que ainda estou nesse dia. Não me esqueci de pormenor nenhum e não passava de um voo de treino que eu ia fazer a partir da base aérea da OTA para me deslocar para a zona ECO, que era uma zona determinada pelo espaço aéreo para estar a trabalhar sem ter o envolvimento de outras aeronaves. E quando estou a fazer a minha subida na zona ali do Monte Junto, a cerca dos 1500 metros de altitude, eu ia voar para norte e olhei para o chão, quando vejo num movimento de norte para sul como que fosse um avião. Para mim eu pensava que era um avião que fosse a sobrevoar a zona que me estava atribuída, aquilo que não estava correto, e ao mesmo tempo que vejo como que seja o cockpit de um avião de caça brilhante, uma bolha brilhante, só que de repente fico a pensar que não vi asas nem cauda, não vi fuselagem do resto do avião. E aí voltei com o meu avião para cima do dito outro avião, que não era, acabou por vir logo que não era, e quando eu faço uma volta de 180 graus para sul, o objeto ficou à minha altitude, em segundos. Quando eu estava a 1500 metros, mais ou menos, ele em poucos segundos ficou à minha altitude. Mais espantado ainda fiquei com a situação. Sim, mas o que é isto? O objeto voador em nada se assemelhava a qualquer aeronave conhecida. Então era uma bola, que eu posso dizer normalmente de cor de mercúrio ou então o aço polido, que se via era e brilhante. Além da forma e da cor, o objeto tinha também uma estranha forma de se deslocar no ar. Investigações feitas posteriormente estimaram que alcançasse os 2500 km/h, uma velocidade impensável para um avião nos anos 80. Isto era uma manhã em novembro, soalheira, não tinha nenhuma nuvem no céu, e eu, quando vou voar para sul e o objeto me fica à frente, o objeto aparece-me à frente, por vezes um bocadinho desequilibrado, e de um momento para o outro estabiliza, e então começa a descrever umas elipses pela esquerda, de sul para norte, em que ele subia mais para norte e depois descia para sul, e eu fiquei a acompanhá-lo, e para o acompanhar tinha que andar sempre com o meu queixo junto ao ombro para conseguir acompanhar o objeto. Tal era a velocidade do objeto. O piloto contactou imediatamente com a torre de controle para obter informações sobre o tráfego aéreo na zona. Informei a torre da OTA que eu na altura era o Mago Nuno, que é o nosso indicativo como instrutor, e eu tinha um objeto esquisito à minha vista. Não sabia o que era. Logicamente depois aparecem os gracejos dos meus colegas, que era um balão, que era uma bola de futebol e por aí fora, o que possam imaginar. E eu só lhes disse aos meus colegas, meus senhores, se vocês acham que é uma bola de futebol, que eu não estou bom da cabeça, façam o que quiserem, venham cá ver o que eu estou aqui a perseguir, o objeto que eu estou aqui a perseguir. Foi assim que outros dois pilotos da Força Aérea, António Gomes e Carlos Garcês, acabaram por ir ao seu encontro e avistar também a bolha de mercúrio. Houve então dois colegas meus, e eu continuava-me sempre a manter dentro da elipse do objeto, e o objeto a descrever sempre a mesma elipse. Dois colegas meus que falavam comigo,
perguntar qual era a minha zona, disse que era a zona Eco, eles estavam na zona de Santarém, que era um bocadinho afastada, então foram para a zona Eco, que era ligeiramente a norte de Monte Junto, e passado uns 10, 15 minutos, eles apareceram no outro avião, dois colegas que estão também pilotos agora na aviação civil, apareceram viram o meu avião e depois, entre eles e o meu avião, passou o objeto, também viram o objeto, confirmaram ver o objeto, ele ficou por fora da elipse do objeto e eu estava por dentro, esses meus colegas, e quando mais uma passagem, ou várias passagens que o objeto fez, aí é que eles tiveram uma ideia do tamanho do objeto. O Shipman, que era o avião que estávamos a voar nessa altura, se ele tem cerca de 7,5 metros de comprimento, chegou-se à conclusão que o objeto, quando passou mais ou menos chapado na fuselagem do avião, o objeto pudesse ter aí 2,5 metros a 3 metros de diâmetro. Portanto, que ele era um disco, como normalmente costumam ver os discos voadores, com um aspecto de duas calotes, uma superior e uma inferior, e eu vi sempre praticamente sempre uma parte superior, sempre à vista. Disposto a descobrir a verdade, Júlio Guerra decidiu interceptar o objeto. Eu, passado estas voltas todas, estar ali já há um quarto de hora, 20 minutos, eu disse para os meus colegas, estou cansado, eu tenho que ver de perto, o mais próximo possível, o que é o objeto. Há pouco tempo atrás tinha feito o curso de aviões de caça, de combate, e logicamente que o Shipman ao lado de um avião caça é comandar uma formiga ao lado aí, portanto o avião tem uma velocidade muito baixa, mas como eu vinha com o espírito de andar a alta velocidade, de fazer-me reuniões com os aviões a alta velocidade, assim, eu vou tentar interceptar este objeto. Mas interceptar tecnologia desconhecida revelou-se afinal muito mais difícil do que se previa. Disseram, não faças isso, tem cuidado, e não sei, e eu estava decidido a fazê-lo e assim fiz. Fiz esses meus cálculos, então apresentei com o avião para a rota que o objeto fazia. E qual é o meu espanto quando eu a pensar que conseguia desviar-me do objeto, o objeto é que fez uma travagem aerodinâmica em cima do meu avião e eu por simplesmente fiquei completamente imobilizado, mas sem qualquer fator exterior. Eu próprio fiquei imobilizado como um choque. Qualquer um nos apanha que vê agora, já não consigo fazer isto. E fica parado dentro do avião. O objeto ficou por cima de mim, eu pensei, pois, o que é que vai acontecer, não é? Em frações de segundo, o objeto parou, como disse, fez a tal travagem aerodinâmica, tipo um helicóptero a pousar aí no heliporto, no chão, como costumam ver isso, e ele depois ganhou uma certa instabilidade, ficou instável em cima de mim, voltou a ganhar estabilidade e disparou direto à Serra de Sintra. E foi a última vez que o viu. Fez, tal como os colegas, um relatório para as Forças Armadas, mas apesar dos esforços, Júlio Guerra nunca conseguiu saber o que era ou de onde vinha o objeto que perseguiu. Fiz esse relatório, que existe na documentação, os meus colegas fizeram também o mesmo relatório, e terminou assim todo o nosso processo do avistamento. Posteriormente, como disse, é que houve organizações que vieram falar connosco para investigarem mais a fundo todo este caso, e então temos um processo, como já disse a Vanessa, de um processo bem elaborado e que na verdade foi tido ou está como um dos casos sem explicação, dos tais 5% não tem explicação. Isto é o que dizem os cientistas, investigadores, porque se quisessem sabiam o que é que era e eles sabem mais que isto não é. Piloto com mais de 30 anos de experiência, Júlio Guerra tem uma certeza. O que viu não era deste planeta. Mas ainda hoje continua a questionar o porquê de não se contar toda a verdade. O próximo caso começa com uma coincidência. Foi no mesmo dia, 2 de novembro, mas de 1959. Nesse dia, a cidade de Évora acordou debaixo de uma inédita chuva de filamentos. Era assim um material fibroso, parecido com teias de aranha, que cobriu toda a cidade de branco. O general Tomás Conceição e Silva, antigo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e o seu pai, homem ligado à ciência, chegaram até a observar ao microscópio o estranho ser vivo que aquela chuva de filamentos trouxe para o planeta Terra. 2 de novembro de 1959. Na cidade de Évora, dezenas de pessoas assistiram a um insólito fenómeno. Por volta do meio-dia, 2 objetos desconhecidos de forma elíptica sobrevoaram a cidade. Logo a seguir, abateu-se sobre Évora uma estranha chuva de filamentos. O que caía do céu fazia lembrar cabelos, mas feitos de gelo, pois desfaziam-se ao toque.
Caíram durante 4 horas num dia ensolarado e ameno e chegaram a cobrir toda a cidade como uma gigantesca teia de aranha. Não aconteceu apenas ali. Na base aérea de Sintra, o piloto Tomás Conceição e Silva, que viria a ser chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e os seus colegas observaram o mesmo fenómeno. Estávamos na placa da base aérea de Sintra à espera da nomeação para os aviões e era uma manhã fria de novembro e com um sol e a certa altura nós estávamos todos a conversar na placa, começaram a cair do céu uns filamentos que pareciam teias de aranha. E a gente achou aquilo esquisito, aquilo caía na mão e com o calor da mão derretia-se. A gente, o que será isto, teias de aranha no céu? Não há, com certeza. Mas enfim, a coisa passou, fomos para os aviões, nunca mais nos lembrámos disso. Por essa altura, em Évora, o professor Joaquim Guedes do Amaral, diretor da Escola Industrial e Comercial, resolveu recolher uma amostra que analisou no seu microscópio. O que viu deixou-o perplexo. Um minúsculo organismo que, quando sujeito à pressão, movia-se como se fosse um ser vivo. A sua forma assemelhava-se à de uma aranha. Em êxtase, o professor Joaquim Guedes do Amaral trouxe a amostra a Lisboa e, por coincidência, mostrou ao pai de Conceição e Silva, homem muito interessado pela ciência e de quem o professor era amigo. Nessa tarde, o professor Amaral, que era o diretor da Escola Técnica de Évora, veio ter com o meu pai porque em Évora tinha acontecido a mesma coisa. Tinham caído muitos filamentos, mas isso então em grande quantidade, a ponto do chão ficar com um tapete de filamentos brancos. E o doutor Amaral tinha feito uma colheita com os vidrinhos próprios e trouxe ao meu pai. O meu pai era um homem dedicado à astronomia e à parte da ciência e tudo isso, e o doutor Amaral tinha muito contacto com ele, para verem aquilo ao microscópio e chegarem a alguma conclusão. Eu assisti a isso e de facto foi muito interessante porque aquilo visto ao microscópio, a preparação tinha dentro uma espécie de uma célula com ramificações que pareciam patas, não é? Mas não eram nem 6 nem 8, quer dizer, não era nem 7, era cnídeo, não é? Era uma coisa esquisita. E quando se pressionavam as placas de vidro, aquilo mexia-se, quer dizer, dá a ideia que tinha vida, não é? Sem respostas, o professor acabou por entregar a amostra à Faculdade de Ciências de Lisboa, onde esta viria a perder-se. Mas o que é, o que não é, isto foi em 1959, a coisa acabou por ser esquecida. Eu penso que essa preparação terá ido para uma universidade em Lisboa, já não sei qual, mas foi destruída por um incêndio, de maneira que perdeu-se completamente, digamos, a prova de que a coisa existia. Ao longo da sua carreira, teve várias vezes contacto com pilotos que relataram fenómenos igualmente desconhecidos. O caso do Guerra, com os chipmunks, é muito curioso, a tal bola luminosa. O caso do meu colega Marcos Pereira, que mora aqui ao pé de mim, também a mesma coisa, a bola luminosa a vir contra o avião e com a sensação de quem estava dentro do avião de que aquilo tinha inteligência, porque o avião virava e a bola seguia tranquilamente os movimentos do avião. O Lemos Ferreira, a mesma coisa, à noite, com os 4 aviões, as bolas luminosas. Portanto, a gente não sabe o que é, não é? Não sabe o que é. Mas tem que estar de mente aberta. Tem que estar de mente aberta para aceitar o que possa ser. O general Conceição e Silva não é adepto de teorias da conspiração e garante que a Força Aérea sempre teve uma atitude aberta face a estes relatos. A Força Aérea não faz qualquer objeção, nem contraria, nem pretende fazer segredo dessas coisas. Tem uma atitude perfeitamente aberta a isso. Bem, o chegar à verdade é difícil, porque a gente limita-se a ter os casos, os factos em si, sem saber explicar o que é, sem ter noção nenhuma do que é que pode originar esses fenómenos. Pelo menos para nós pilotos que sabemos o que vemos, estamos habituados a ver, às vezes há explicações que são perfeitamente ridículas, não é? Pretendem dizer, não, o que ele viu foi o Júpiter, o que ele viu foi não sei o quê. Não, por amor de Deus, não é? Não é nada disso, a gente sabe perfeitamente, a gente não sabe o que é, mas a gente sabe ver aquilo que é. De maneira que o que não é, fica por saber. Ainda hoje, o general Conceição e Silva não tem resposta para este e muitos outros fenómenos observados por alguns dos seus colegas da Força Aérea. Mas de uma coisa tem a certeza: a explicação ainda não está entre nós. Continuamos no Alentejo. É que até na pacata planície alentejana o improvável pode acontecer. Há cerca de 20 anos, Jorge Lota, então um jovem
pastor de Ferreira do Alentejo ficou paralisado por estranhas forças que emanavam de um objeto em forma de charuto e que pairava sobre a sua propriedade. Na altura ele foi entrevistado pela televisão, ficou conhecido como o homem do charuto acabaçado. Mas voltando ao avistamento, quando o Jorge recuperou as forças e antes de fugir, o pastor ainda teve tempo de ver dois estranhos seres que tripulavam a nave. 14 de agosto de 1995. Uma noite como outra qualquer na planície alentejana. Jorge Lota saiu para o campo para verificar como se encontravam os seus animais, mas estava longe de imaginar o que ia acontecer. As cabras dormiam no campo e eu dormia ao pé delas para as começar a ordenhar de manhã logo cedo, aí às 4h30 da manhã, 5 horas, para ir trabalhar de dia. Ficava ao pé delas e estava deitado, eram umas 2 da manhã e os cães ladraram muito. E eu estou a ver umas luzes, umas amarelas e outras azuladas. E tentei me levantar, mas não fui capaz. Tinha o corpo paralisado. O susto foi tal que Jorge Lota chegou a temer pela própria vida. Digo assim, mas isto é qualquer coisa que me deu, já estou armado. Lembro-me, estou vendo luzes e não me consigo mexer. Isto é algo muito famoso, lembro, a gente pensa logo coisa ruim. Mas não, digo, não, está aqui qualquer coisa que não está bem. Vi 2 gravutos passarem ao pé dos tais bidões de água, ao pé de uns bidões de água que tinha lá. Não, está aqui, eles querem roubar as cabras. Quando viu melhor o estranho objeto que pairava no ar à sua frente, percebeu que eram outras as forças que lhe tolhiam os movimentos. Mas o medo impeliu-o a reagir. O objeto é que até de um nome de charuto acabaçado, porque aquilo parece um charuto gordo e ao mesmo tempo uma cabaça. É assim naquele formato, faz aquele formato. Mas é um aparelho médio, também aí de um helicóptero, mas não é helicóptero e nem é avião, nem é nada. Aquilo é uma aparelhagem já bem feita. Aquilo quando arranca parece uma panela de pressão a ferver. E com a aflição de pensar que eles queriam roubar as cabras, que tinha aí uma camarada extraordinária, comecei por mexer o dedo grande do pé. Comecei, assim que o dedo mexer, consegui-me libertar daquilo e levantei-me. Levantei-me até peguei na espingarda. E uma luz azul apontou-me para a espingarda. Apontava-me para a espingarda. Foi nessa altura que viu 2 seres com formas não humanas aproximarem-se dos recipientes com água que guardava para os animais. É um ser, eles andam ao salto. Eles não andam como a gente. Mas também não são assim bem iguais à gente, são assim amarracados. São uns seres amarracados. E grandes? Não são muito grandes, não, senhora. É médio, 1,20 m, uma coisa assim. E o que é que eles fizeram à água? Entornaram 3 bidões de água, fizeram num lameiro e levaram lama de lá que faltava lá para... Faltava, depois aquilo estava mexido. Levaram lama de certeza. Não sei para quê. Assim que recuperou as forças, o pastor procurou ajuda num monte mais próximo. Eu tinha lá um monte a 300 metros, estava habitado. E cor direito ao monte morava um rapaz lá nesse tempo que é o Zé Fresca. E fui até pedir ajuda ao rapaz. Foi esse que disse na televisão, se não disse não acreditava. Fui lá pedir ajuda ao rapaz e o rapaz ajudou-me e veio comigo até para vermos bem o que é aquilo e o rapaz também viu. Mas aquela não foi a única vez que os extraterrestres visitaram Ferreira do Alentejo. Na outra noite veio um rapaz além de Ferreira do Alentejo também comigo na carrinha, que é o Carlos Bertão, e uma luz, quando eu vinha para cá já, era aí uma meia-noite com ele na carrinha, pois uma luz dessas amarelas, não era dessas azuladas, era dessas amarelas, em cima do taipal de uma carrinha Toyota Yasse, e acompanhou a gente em cima do taipal até à entrada de Ferreira. Foram vários os habitantes de Ferreira do Alentejo que observaram aquelas estranhas movimentações no céu. Mas, curiosamente, quando estavam em grupo, o objeto não se aproximava. Uma noite veio o Carlos comigo, outra veio o Helder, outra veio aí uma quantidade de moços novos, já também comigo, o meu filho e mais, que eram sítios novos e queriam ver aquelas coisas também. Mas quando vinha alguém comigo, ele já não se aproximava. Só mandava era aquelas luzinhas. Andavam vendo qualquer coisa, aquelas luzes devem ser câmaras que eles mandam para inspecionar qualquer coisa.
Mas não fazem mal nenhum. Depois do avistamento, a morada de Jorge Lota ficou famosa. O pastor chegou até a receber investigadores norte-americanos interessados no caso. Vi uns tempos, depois vinha aqui, veio aqui muita gente falar comigo, diziam que era da CNIFO, outros eram não sei de onde, outros eram não sei de onde, e onde eram 2 americanos, com os portugueses. E os americanos estiveram vendo aquilo lá do Lameiro e andaram por além, por um lado e por outro, e olharam um para o outro e fizeram assim. Os homens não disseram nada, mas fizeram assim. Assim. Isso é tão vivo. E assim, Jorge Lota continua sem qualquer explicação para o que lhe aconteceu naquela estranha noite, numa pacata planície alentejana. Voltamos atrás no tempo para chegar aos anos 60 do século passado. Um momento localizado no tempo quando Carlos Marques Pereira foi mobilizado para a Guerra do Ultramar como piloto aviador ao serviço das Forças Armadas Portuguesas. O Carlos foi destacado para uma missão noturna de reconhecimento. O tenente-coronel e a sua tripulação de 8 homens viram-se a braços com um estranho fenómeno de luzes que perseguiu o avião onde seguiam. 10 de dezembro de 1964. Guerra colonial. Carlos Marques Pereira era então oficial da Força Aérea Portuguesa destacado para a zona norte de Angola. Mas nem só de episódios militares se fez a sua passagem pelo ultramar. Estava em Angola, sim senhor, com um destacamento de aviões antissubmarinos grandes, com 8, 9 homens, cada um no seu posto, cada um a fazer a sua missão, inclusive é dos pilotos, que eram 2, e tinha 2 aviões desses. Passou-se com o meu avião, nós fazíamos um voo para norte, até Cabinda, para ver os barquinhos que estavam ali, porque o inimigo, não é, naquela altura, 64, o inimigo podia estar a ser abastecido de armamento e de coisa por mar, e tínhamos um mapa com todas as embarcações, os nomes e tal que andavam, mexeram-se para aqui e para lá. Só havia uma coisa, que um navio que estava sempre parado mais ou menos no mesmo sítio, que era um navio soviético. Reparei a pouco e pouco que tinha uns comportamentos um bocado estranhos. E apanhava-o direitinho quando passava para norte, por exemplo, e quando vinha para sul ele estava assim. Como é que foi aquela carga, o que é que eles fizeram para isso? Quando eu passava para o outro lado, ele tinha tubos enormes para a água dentro, que se afundavam ali, e estava todo inclinado para um lado ou para o outro, portanto alguma coisa estava ali. Há muito que as movimentações suspeitas de um submarino soviético intrigavam a Marinha Portuguesa. Naquele dia, foi pedida ajuda à Força Aérea para confirmar a suspeita de que os russos estavam a ajudar o inimigo, mesmo debaixo do nariz das Forças Armadas Portuguesas. Carlos Pereira foi um dos pilotos escolhidos para a missão. E o Comando Naval tratou com o Comando da Força Aérea para dispensar os nossos aviões para fazer um traballho não de guerra propriamente dito, que a gente não se queria meter com os soviéticos, mas de desmascaramento para efeitos políticos, militares, etc. Eu ficava a uns quilómetros largos para sul, a voar sem luz e à espera de qualquer coisa. E o navio, tentava apanhar os ecos metálicos e coisas que tinha apanhado as 2 vezes nas últimas noites. Pois a minha missão seria chatear um bocado e tal, não passava disso, não é? Quanto mais não fosse para testemunhar. Escolhi às 7 e tal da tarde e fiquei, então, com tudo desligado, que emitisse coisas para o exterior. Portanto, em princípio, calados e sem luzes, que era para não alertar ninguém. Caiu a noite, eu comecei a ver 2 luzinhas, uma azul e outra vermelha, que deviam estar muito perto de terra, mas para sul, e que parecia que estavam a brincar, a dançar, coisa perante aquilo. Eu liguei para a torre e para a controle de Luanda. Qual é o tráfego que tem? Não temos tráfego nenhum. Mas eu estou a ver aqui não sei o quê, não temos tráfego nenhum. Bem, continuaram lá as coisinhas e eu à espera.
Mas aquela dança de luzes no céu era apenas o início de um acontecimento extraordinário. Acabou o navio por me dizer que me aproximasse, que andasse, e no momento em que eu arranco para lá com maior velocidade, tal, aquelas coisas, uma daquelas coisinhas da coisa, a azul, vem com uma velocidade instantânea quase, e põe-se no nariz do avião, que tapava, e todos os 8 tripulantes que eu tinha, todos viram, não é? Pronto, tapava uma coisa, eu estava, portanto, ele pôs-se a andar à minha frente. E eu comecei a rabiar, a ver se me safava daquela situação. Fiz várias coisas ao avião para fazer isso, mas não conseguia. E ele andava como se pertencesse ao avião, ali. Não me fez mal. Mas a verdade é que eu não via mais nada senão aquela bola azul encostada a mim. Quando o navio me chamou, eu liguei várias coisas para operacionais, não é? Para funcionarem. Entre elas, o radar, que era um radar medonho, enorme, portentoso, de 300 km de alcance. E foi exatamente quando eu liguei o radar e aquilo começou por baixo de lá, a mandar aquela radiação, que aquela coisa azul veio. Portanto, não foi uma coincidência. Um tremendo susto para a tripulação do Neptune, que felizmente acabou por terminar bem. Andámos naquilo e quando eu já andava a fazer umas voltas um bocado desesperadas, ele resolveu reunir-se outra vez e foi para lá outra vez, para o pé do outro, longe, um bocado longe. Então, bem, eu disse, é de contar essas coisas, mas agora vamos lá cumprir a missão. Pronto, aquela coisa voltou para trás, depois deixou-me ali um bocado atrapalhado, porque estava ali no meu vidro, ali a coisa praticamente. Mas pronto, fui ter com a Marinha para depois conversar estas coisas lá com a Força Aérea e tal. Quando aterraram na base, Carlos Pereira pediu à tripulação que fizesse um relatório com a sua versão dos acontecimentos. Por volta da quase meia-noite dispensaram-me e eu vim para a base aterrar. Falei com a tripulação que fosse discreta e vamos fazer um relatório disto. E vocês dizem se também acham. Eu achei mais porque estava com aquilo na cara, mas praticamente, mas eles todos viram, porque a luz que ele emanava entrava dentro do avião, que é todo escuro, não é? Então fiz um relatório certo, mas curto, sem grandes pormenores, e tive que esperar pela manhã para entregar aquilo ao comandante da base, praticamente. E assim foi, entreguei-lhe aquilo, ele leu. E não sei se me perguntou qualquer coisa, assim, eu disse que estava bem, pronto, eu fiquei calado à espera da reação dele. A reação do comando não se fez esperar, até porque já lá tinham chegado ecos de que um fenómeno idêntico tinha sido observado em simultâneo em Cabinda. Aquilo foi entregue de manhã, ao amanhecer, ao diretor do grupo operacional, e à tarde, depois do almoço, sou chamado a Luanda. Propriamente não ao aeroporto, mas a Luanda, onde estava as chefias do Estado-Maior e o general da Força Aérea. E quando chego lá, assim, um bocado já enfiado, vejo um ar alegre naquela malta toda. E então o general disse, leia ali um telegrama mandado pela autoridade civil, lá o prefeito de Cabinda, da noite passada, que estavam a caçar com os amigos, isto é, e a essa altura houve aquela coisa que pousou ali, e eles apanharam um susto medonho, porque aquilo passou horas ali, no meio de umas árvores, nitidamente ali a pulsar e não sei o quê. Não estava doido, não tinha sido uma coisa... O que Carlos Marques Pereira nunca soube foi o resultado da investigação, se é que alguma vez foi ordenada. Não sei onde foi parar, nunca me quiseram dizer onde é que foram, se falaram com americanos, se falaram com alguém, se esconderam, não faço ideia, mas eu não estava em condições de perguntar naquela altura. Pronto, o general decidia bem o que é que iam fazer com aquela informação, ou deitavam para os papéis, ou mandavam para cima para o Salazar, ou qualquer coisa assim, e pronto, e nada aconteceu, e eu acabei essa comissão
em bom estado. Este não foi o único fenómeno ovniológico no decorrer da Guerra do Ultramar. Aliás, a Segunda Guerra Mundial também foi fértil em avistamentos. O que levanta uma pertinente questão. Será que os extraterrestres nos visitam sempre que temem que o homem e as suas guerras ponham em causa o equilíbrio do planeta? No final da década de 70, Vera Spiegel estava com um grupo de amigos em Santa Cruz quando um objeto voador não identificado sobrevoou o jardim da casa onde passavam férias. Mas este foi apenas o primeiro avistamento, o primeiro encontro desta natureza. Não seria o último. Anos mais tarde, em Lisboa e sempre na mesma época do ano, Vera teve mais 2 encontros imediatos do primeiro grau com estranhos objetos voadores. Para Vera Spiegel não houve uma sem duas, nem duas sem três. Foram estas as vezes que observou OVNIs nos céus de Portugal. A primeira vez aconteceu no dia 5 de junho de 1979 em Santa Cruz, na Zona Oeste. Uma noite quente de junho, subitamente interrompida pela presença de uma nave. Era uma noite, 5 de junho, muito calor. Estávamos sentados em cima de um muro, à beira da estrada. Bom, e estávamos ali em amena conversa, quando, repentinamente, percebemos de um barulho e, ao mesmo tempo, de um tremor. Tremia a terra e o barulho era super intenso. Parecia que vinha das entranhas da terra também. Isto deu-se tudo em frações de segundo. Portanto, repentinamente, fez-se da noite, fez-se dia. Completamente dia. Ficámos pasmados a olhar para o céu. Quando olhámos para o céu, ficámos paralisados ali, porque em cima de nós tínhamos uma nave em forma de charuto, que emitia luzes que nós todos conhecemos, com cores que conhecemos e com cores que eu acho que nunca tinha visto. Vera e os amigos ficaram sem pinga de sangue. Ficámos estáticos, sempre a olhar ali para o céu. E quando repentinamente, quando nós estávamos a olhar para isso tudo, efetivamente estávamos ali agarrados à terra, não havia barulho, nem havia tremor de terra nenhum, e a nave fez assim um movimento e foi-se embora com a velocidade do som. Fez assim, psh, psh. Tudo voltou ao normal, tudo tranquilo. Apesar da nave ter desaparecido repentinamente, a história daquele encontro ainda iria conhecer vários desenvolvimentos. Claro que nós, nessa noite, estávamos excitadíssimos, fomos acordar a mãe da minha amiga para lhe contar tudo isso. Ela não acreditou em nada, mandou-nos dar uma volta, só que no dia seguinte, no Correio da Manhã, veio uma notícia em que tinha sido avistado uns OVNIs na Península Ibérica que tinham parado, inclusive, o radar aqui no aeroporto. Muitos carros ao longo de Portugal tinham-se deparado com a história de virar noite dia. E uns contaram umas versões, outros contaram outras, porque em cada local o avistamento foi diferente. A notícia publicada no jornal Correio da Manhã confirmou que Vera e os amigos não tinham sido os únicos no país a observar o estranho fenómeno. Um ano depois, ou perto disso, finais do mês de maio, início de junho, estava na minha casa em Lisboa, que não é esta. Eu vivia numa casa na Alameda das Minhas Torres, que tinha um parqueamento para o carro aberto. Em frente a onde eu costumava colocar o carro, havia uma árvore. E eu olhei para a árvore quando entro com o carro, porque me apercebi de uma coisinha pequenina que andava ali, saltitar de galho em galho. Achei graça, mas quer dizer, achei que era um pirilampo. Quando me apercebo que aquela pequenina luz que eu tinha visto se transforma numa coisa maior. Assim, uma bola luminosa, branca, uma coisa linda.
essa bola está lá na árvore e de repente vem para o carro. Eu estou aqui no lugar do condutor e a bola está do outro lado. E por cima uma câmera, uma máquina fotográfica. Fazia mesmo um movimento e um barulho. Bom, eu, entretanto, como sou uma pessoa destemida, abro a porta e resolvi, sei lá, ia ter com a bola, não sei bem à espera de quê. Quando saiu do carro para ver de perto a luz, esta desapareceu num ápice. Vera nunca soube o que pensar deste contacto, que ainda por cima não foi o último. Em 2008, na casa onde mora atualmente, em Campolide, voltou a ver um objeto voador não identificado, desta feita pousado na sua varanda. Eu tinha acabado de mudar para esta casa. E cá está, no dia 5 de junho, eu estava, era uma noite também de muito calor, tinha tudo aberto e estava a ver um filme na televisão. Levantei-me, o filme acabou e dirigi-me aí à varanda. Bom, dirigi-me à varanda e não passei ali da porta, porque perto do varandim, mesmo quase encostado ao varandim da varanda, estava um objeto enorme, que era assim, era uma coisa branca, com duas luzes, e em cima tinha um triângulo, parecia um diamante, e embaixo exatamente a mesma coisa. Esse objeto estava ali e ficou ali parado, se calhar já lá estava, aliás, ele já lá estava, mas não sei há quanto tempo. Sei que eu fiquei estática ali na porta. Fiquei com curiosidade, à espera de ver o que é que acontecia. Passado uns 10 minutos, o objeto começou a achatar, ficou arredondado, começou a andar por ali, foi para trás dos prédios, devagarinho. Pronto, e depois perdi-o de vista com um outro prédio que está ali. Depois destas experiências, a vida de Vera nunca mais foi a mesma. A astróloga acredita que haverá algures uma razão para que a observem tão atentamente. Eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa desde esse dia, porque, efetivamente, fez-me perceber que nós não estamos sozinhos. Vera tem muitas perguntas e poucas respostas. E uma certeza muito grande: o homem não está sozinho na imensidão desconhecida do universo. Reportagens da jornalista do Correio da Manhã, Vanessa Fidalgo. OVNIs em Portugal, fenómenos ainda inexplicados que deixam no ar mais interrogações do que provas irrefutáveis.